Está gravando já? Começou a gravar, que o Caio garantiu. Bom, nós já temos aí 40 pessoas na reunião, já são 8h05. Acho que o Gauchinho já pode se preparar aí para começar. Cadê o... Deixa eu achar aqui o João, para destacar ele. João, está na escuta aí, João? Sim, estou escutando. Tá. Vou deixar você e o Fernando aí no destaque. E, Fernando, quando você quiser, você dá o start e passa a bola para o João. Boa noite a todos. Dando início, então, a mais uma reunião das UTIs integradas hoje. Nós temos como nosso convidado o Dr. João Villeneuve Franco Filho. Ele é médico intensivista, ele coordena a equipe de terapia nutricional do Hospital São Lucas da PUC, é médico intensivista do Grupo Hospitalar Conceição e do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, que hoje irá abordar necessidades proteico-calóricas na doença crítica. João, muito obrigado por aceitar o nosso convite e contigo a palavra. Ô, Fernando, deixa eu só fazer um comentário do João, que é uma coisa que eu preciso tecer esse elogio, que o João é um dos poucos intensivistas que eu conheço que tem a formação como intensivista e que agregou a terapia nutricional e que continua sendo intensivista. E isso faz com que a palavra do João tenha um peso diferente. Como vocês podem ver, ele aí está todo paramentado no plantão dele de intensivista da quarta-feira à noite, né, João? Isso. Intensivista raiz, velho. Não, raiz. Continuo Isso fazendo aí. plantão, atendendo residente, intubando paciente, passando acesso, fazendo todas essas coisas, né? Faço a terapia nutricional, sou também coordenador atualmente nessa gestão do TENUT, né? Mas a vida da terapia intensiva segue fazendo plantão, como diz um amigo meu, o Diego Leite, eu sigo esfregando o umbigo na beira da cama dos doentes. A gente continua trabalhando aí na área da terapia intensiva. Então, eu tenho que agradecer muito ao convite feito, né, ali pelo contato feito pelo Dr. Fernando Dias, que eu conheço há muitos anos, desde que, antes de trabalhar na PUC, onde atualmente ele coordena a UTI, na primeira passagem dele na UTI, quando ele me convidou por algumas vezes para participar das jornadas de terapia intensiva do Hospital São Lucas, eu tive a oportunidade, junto com ele, de escrever capítulos de um livro de capa azul chamado Choque. Eu tive o prazer de escrever um dos capítulos daquele livro. Então, nós combinamos de conversar então sobre necessidades proteico-calóricas. Eu vou abordar, então, começar a compartilhar aqui a minha tela. Só vou pedir que alguém confirme que vocês estão conseguindo enxergar a tela direitinho. Está tudo certo, João. Não. Ok. Bom, agradecer uma vez mais esse convite em nome dos lugares onde eu trabalho. Quando a gente vai conversar de necessidades proteico-calóricas dos pacientes, é importante, num primeiro momento, a gente lembrar que existe uma resposta metabólica orquestrada, adaptativa e coordenada do nosso organismo ao estresse. Seja esse estresse uma infecção grave, um trauma, cirurgia, alguma coisa que agride, isso está descrito desde o início do século
20 esse tipo de resposta, em que o organismo libera uma série de hormônios, catecolaminas, glucagon, cortisol, e mediadores inflamatórios, todas as interleucinas, fator de necrose tumoral e interferon, que levam ao organismo a um catabolismo descontrolado, um aumento do gasto energético e uma resistência anabólica, ou seja, a incapacidade do organismo de fazer síntese. Isso modifica o gasto energético do nosso organismo e o uso dos substratos, assim como altera a composição corporal dos indivíduos. Nós temos algumas reservas de energia dentro do nosso organismo, como gordura, músculo e o glicogênio que nós temos estocados. Todas essas reservas serão mobilizadas nesse cenário de estresse a partir da liberação desses hormônios. Então, nós vamos mobilizar a nossa reserva de gordura, fazendo lipólise. Nós vamos mobilizar as nossas reservas, fundamentalmente o jejum do trauma, da cirurgia, da sepse, do jejum intencional, é a mobilização da reserva muscular. Só que nós não temos da reserva de proteína, só que nós não temos um estoque de proteína. Assim como a gente tem gordura e glicogênio guardado, nós não temos proteína guardada. Então, nós precisamos mobilizar a nossa reserva proteica, que é a proteína estrutural, seja ela da musculatura estriada, da musculatura lisa, das proteínas de transporte do nosso organismo. Isso é o fundamental que faz a diferença a partir da alimentação de hormônio. Não é pela falta de alimentação que nós mobilizamos isso. Então, como já descrito lá desde 1929, no primeiro momento do trauma, nós poupamos energia para conseguir sobreviver, a fase chamada EB, e depois existe um aumento do gasto energético das pessoas. Da onde a gente provém essa resposta de energia? Nós podemos ver na metade inferior do diapositivo a linha azul, que mostra que existe uma produção endógena de energia. Nós mobilizamos glicose, carboidrato e proteína e produzimos energia. Neste momento, a contribuição exógena ela é pequena e deve continuar sendo pequena, como nós vamos mostrar ao longo, porque o excesso de oferta calórica inicialmente pode levar ao fenômeno de hiperalimentação. Esse diapositivo também mostra que na fase da UTI, durante a terapia intensiva, existem momentos de fase mais aguda em que o gasto energético é menor. Quando os nossos pacientes cronificam, a partir da segunda semana de UTI, esse gasto energético ele aumenta. E quando nós temos os pacientes em fase de convalescença, quando nós planejamos assim, saída da UTI, vai para o quarto, no momento da reabilitação, esse gasto energético, essa necessidade, ela ainda é maior. Então, as equações que a gente vai mostrar, elas têm que ser consideradas em cada momento da doença do nosso paciente. Então, quanto de energia eu preciso para poder sobreviver? Aqui eu tenho que fazer uma paradinha, porque esse slide é um presente de um colega intensivista franco-israelense, do Dr. Pierre Singer, que há alguns anos atrás me cedeu esse diapositivo da formiguinha carregando as bolachas recheadas. Como é que eu posso medir gasto energético das pessoas? Eu posso medir isso a partir da calorimetria, a direta, que só se utiliza para pesquisa, a calorimetria indireta, que como medida é o padrão ouro, de medir quanto a pessoa precisa de energia. Mas na prática clínica, nós vamos nos valer das equações preditivas. Aproximadamente 1% das unidades de terapia intensiva no mundo dispõe de calorimetria indireta. Então, provavelmente todos vocês que estão nessa reunião hoje devem se valer de equações preditivas e não devem ter calorimetria disponíveis nos seus serviços. O quanto eu gasto de energia
depende do que é a minha composição corporal, principalmente quanto eu tenho de massa muscular, quanto eu tenho de peso, quanto eu tenho de altura, e é inversamente proporcional à nossa faixa etária. Isso com o gasto energético de repouso é aproximadamente 60% do que a gente gasta. Existe um outro componente do gasto energético que nós chamamos de ação dinâmica específica, ou termogênese induzida pela alimentação, que é em torno de 8% do gasto energético. Depende do tipo de alimento, a gente gasta mais, obesos parece que gastam um pouco menos que isso. Mas a outra parte, a única parte que é variável do nosso gasto energético, um componente mais variável, é o gasto energético induzido pela atividade. A mobilização. Quando nós caminhamos, quando nós fazemos exercício, é isso que vai aumentar o nosso gasto energético. Dentro da UTI, essa parte vai mudar também. Os pacientes, à medida em que eles estejam em desmame, tendo tremores, febre, agitação, tudo isso aumenta também o gasto energético dos nossos pacientes. Então, dentro da UTI, o que diminui o meu gasto energético? Sedação, analgesia, bloqueador neuromuscular, controle da febre, o choque não controlado, vasoconstricção, disfunções orgânicas. O que aumenta o nosso gasto energético? Quando o paciente desperta, acorda, dispneia, normalmente nós gastamos 8% do nosso gasto energético, 5 a 8% do nosso gasto energético para respirar. Pacientes de insuficiência respiratória podem gastar até 20%. O momento do desmame aumenta o gasto energético em pressão suporte com tubo em T é maior do que em pressão controlada, volume controlado. Calafrios, convulsões, delírio, inflamação, febre, feridas, atividade necessária da fisioterapia, tudo isso leva também a um discreto aumento do gasto energético. Essa é a equação da calorimetria indireta que os aparelhos estão utilizando para calcular quanto nós gastamos de energia. Não há acúmulo de oxigênio no nosso organismo. Então, todo o oxigênio que entra, a diferença entre o oxigênio que entra e aquilo que sai na nossa respiração é o oxigênio consumido, e esse oxigênio consumido equivale ao gasto energético, se a gente projeta isso num período de 24 horas. Ao mesmo tempo, o ar que entra e o ar que sai tem componentes diferentes de gás carbônico, que é a produção de CO2. A relação entre os dois vai levar ao conceito que nós vamos abordar um pouquinho mais para frente, de que é quociente respiratório, que é a relação entre o consumo de oxigênio e a produção de gás carbônico. Então, é assim que funciona o aparelho da calorimetria. Como vocês estão vendo ali. Oi? Como vocês estão enxergando, né? O ventilador leva o oxigênio para dentro do indivíduo, o oxigênio sai, uma amostra desse oxigênio que entra e sai é analisado numa câmera de mistura que mede para nós quanto foi consumido de oxigênio para os pacientes. Pode ser utilizado em ventilação mecânica invasiva ou com tubo em T, ou através de aparelhos como esse, como essa canopla colocada em cima do paciente, vedada, que consegue ter o mesmo efeito. Na maioria dos pacientes na UTI, é feito com um ventilador mecânico, adaptando isso ao tubo ou à conexão da traqueostomia. Então, essas são as conexões, ali, as pecinhas do aparelho, que pegam o oxigênio e o gás carbônico. Esse é um aparelho, a foto de um aparelho que mostra na tela, então, ali qual é o gasto energético do indivíduo projetado para 24 horas, aparece ali na tela, e mostra do lado o quociente respiratório. De novo, a relação entre oxigênio consumido e CO2 produzido. Então, essa é o quociente
respiratória e a tela aparece isso. Vocês vão perguntar quanto tempo dura para fazer esse tipo de exame, né? Com esses aparelhos modernos, em torno de 20 a 30 minutos, já é possível ter uma estimativa do gasto energético dos indivíduos. Preciso que tenha uma fração inspirada menor que 60%, paciente estável hemodinamicamente, em repouso, não pode ter agitação, então tem que ter estabilização de analgesia e sedação. Presença de fístulas broncopleurais, porque tem escape aéreo, comprometem a validade do exame. Hemodiálise e hemodiálise venovenosa contínua classicamente atrapalham o resultado do exame, porque há perda de gases e doação de bicarbonato, mas tem alguns grupos trabalhando com aferição, com calorimetria durante a hemodiálise. E a circulação com membrana extracorpórea, com ECMO, também, teoricamente, atrapalha a realização do exame. Essa é a relação, então, do quociente respiratório para os vários substratos energéticos. Olhem ali quanto eu produzo de CO2 pelo oxigênio consumido, e isso me dá o quociente respiratório. A glicose tem quociente respiratório de 1, então, há muitos anos atrás, se considerava que dietas com muito teor de carboidrato piorariam o quociente respiratório e dariam como resultado retenção de CO2. A gente sabe já há bastante tempo que isso é uma inverdade. O que aumenta o quociente respiratório acima de 1 é ofertar comida demais, é a hiperalimentação. A proteína tem um quociente respiratório 0,7, o lipídio 0,8 e o lipídio ao redor de 0,7. Então, a maioria dos pacientes que consomem combustível misto tem um quociente respiratório que gira ao redor de 0,85. Quando ele dá acima de 1, a gente entende que está dando comida demais, está fazendo lipogênese para os pacientes. A intensidade dessa resposta, desse gasto energético, depende do tamanho do trauma. Vocês podem ver aí, nesse modelo, que cirurgia e trauma aumentam mais o gasto energético, mas que queimadura é o supra-sumo do gasto energético e por um tempo muito prolongado. Tá? Em geral, a literatura nos descreve que grandes queimados mantêm o gasto energético aumentado por um período de até 9 meses, 1 ano, após a grande queimadura. Os pacientes precisam manter uma oferta proteico-calórica para pagar esse débito durante muito tempo. Eu comentei também em que há uma degradação da massa muscular, para que a partir do esqueleto carbonado dos nossos aminoácidos nós possamos fazer o fenômeno de gliconeogênese e produzir energia para a manutenção da nossa atividade celular. Mas o esqueleto aminado com nitrogênio dos nossos aminoácidos, ele precisa ser eliminado de algum jeito. E ele sai na urina. Então, a excreção de nitrogênio urinário, ela também é proporcional à intensidade do trauma e à intensidade do catabolismo proteico dos indivíduos. Esses autores da Nova Zelândia mostraram há alguns anos atrás que os pacientes com trauma e sepsis podem perder 0,9 a 1% de proteína corporal por dia. Em mais ou menos uma semana, pacientes com sepsis podem perder em torno de 1,2 gramas, 1,2 quilos de proteína, que equivale a mais ou menos uns 6 quilos de massa muscular. E pacientes com trauma, em torno de 1,5 kg de proteína, que equivale a mais ou menos 7,5 kg de massa muscular. Isso explica a dificuldade dos pacientes após trauma, sepse grave, o tempo que nós vimos agora de Covid, da dificuldade de saída de ventilação mecânica, da redução de capacidade funcional. Então, essa é a grande perda que nós temos. Alguns anos atrás, nós mostramos que na Revista Brasileira de Terapia Intensiva que existe uma perda da área do quadríceps ao longo de 10 dias de internação, que a área do quadríceps medido por E é capaz de mostra que existe uma perda progressiva da massa muscular. Tá? Vejam que ali o SOFA vai diminuindo, os pacientes vão melhorando, mas existe a persistência da perda de massa muscular.
Eu de verdade desconheço, senhores, trabalhos que mostrem que eu posso guiar depois a terapia nutricional através da ecografia. Né? Vou mudar por causa disso. Nós temos evidência que sim, a perda de massa muscular, ela transparece no exame ecográfico. E transparece também na biópsia muscular. Esse é um trabalho de uns 10 anos atrás, fiz biópsia muscular em pacientes críticos no primeiro dia de internação na UTI e no 7º dia. E vocês podem ver na biópsia muscular a perda de massa que os indivíduos têm. Por isso, eu sempre interrompo quando algum dos residentes diz o paciente está polineuropata, porque não é uma polineuropatia, é uma polineuromiopatia. Existe um componente muscular importante dentro disso. Ou, se quiserem chamar de uma anormalidade neuromuscular da doença crítica. Eu comentei da calorimetria, da perda de massa muscular, e disse também que, na prática, nós acabamos utilizando são equações preditivas. Então, aqui tem uma lista que vocês podem ver. Eu posso disponibilizar os diapositivos depois, com várias das equações preditivas de gasto energético. Senhores e senhoras, na verdade, são mais de 100 equações preditivas, são mais de 40 equações preditivas de gasto energético em queimados. Se são tantas, é porque nenhuma delas é tão boa assim. Tá? Então, a gente vai mostrar daqui a pouco algumas delas equações como nós utilizamos hoje. Mas, como a gente falou de calorimetria, era importante, como uma aferição e como padrão ouro da medida do gasto energético, também é importante responder, mas se eu utilizar a calorimetria indireta no meu serviço, isso realmente modifica o desfecho dos pacientes? Então, eu trouxe essa meta-análise de 3 anos atrás, que estudou, não são tantos os trabalhos randomizados, controlados, assim, com o uso de calorimetria, mostrando que o uso da calorimetria nessas meta-análises não se traduziu em mudança do desfecho dos pacientes, nem em mortalidade, nem em mortalidade em 28 dias, nem em ventilação mecânica, nem em tempo de internação. Então, hoje, o uso da calorimetria, ele continua sendo bastante controverso como algo que nós devemos realmente ter como algo que modifica o desfecho dos nossos pacientes em terapia intensiva. Alguns autores vão pesar mais a mão dizendo que funciona, que isso é importante, e outros autores vão colocar como nessa meta-análise que isso não modifica, assim, o desfecho dos nossos pacientes. Então, nós acabamos utilizando são as famosas equações preditivas de gasto energético. Então, a gente traz aí para dentro da UTI, nos primeiros dias, em torno de 20 a 25 calorias por quilo, e na fase de recuperação, de 25 a 30 calorias por quilo, talvez até na reabilitação, valores mais altos, na faixa de 35 calorias por quilo para os pacientes em reabilitação já na enfermaria. Ali no meio são as recomendações da Sociedade Brasileira de Parenteral e Enteral, também sugerem que os primeiros dias nós precisamos oferecer um pouco menos de caloria. Vamos lembrar que alguns slides atrás eu comentei que existe uma produção endógena de energia a partir das nossas reservas. Então, a recomendação hoje é que nós, nos primeiros dias, façamos uma oferta calórica um pouco menor, na faixa de 15, no máximo até 20 calorias por quilo por dia, para evitar a hiperalimentação. A partir do 4º dia, que nós devemos tentar alcançar ao redor de 25 a 30 calorias por quilo. A Sociedade Europeia de Parenteral e Enteral coloca ali em torno de 70% do estimado, mas 70% do estimado a partir do uso da calorimetria, porque eles pesam um bocado a mão em relação a isso. Eu vou mostrar a fórmula deles daqui a pouquinho, para quando eu não tenho calorimetria.
A sociedade americana, chamada ASPEN, recomenda de 25 a 30 calorias, mas não, e tem sugerido também que nesses primeiros dias a gente deva trabalhar com uma oferta um pouquinho menor. Esse é um trabalho já mais de uns 6 anos atrás, em que esse autor compara, vejam ali, o gasto energético nos pacientes sépticos na primeira semana com calorimetria ao redor de 1.900 calorias, 25 calorias por quilo. E na segunda semana, 3.000 calorias, 47 calorias por quilo, quando o paciente já está em fase de reabilitação. E o mesmo vale para pacientes com trauma, em que na primeira semana tiveram nesse estudo um gasto energético que é menor, em torno de 30 calorias por quilo, mas que na segunda semana, para a reabilitação, esse gasto energético sobe e sobe bastante. Então, é importante lembrar que as necessidades que eu tenho nos primeiros dias de UTI, quando eu estou ressuscitando o paciente, são uma. Na primeira semana, quando nós estamos estabilizando, passam a ser um outro valor. E que na segunda semana de UTI, quando nós estamos planejando saída, desmame, essas necessidades serão maiores e ainda maiores na convalescença dos nossos pacientes. Isso vale também para COVID. Esse é um estudo feito com calorimetria em pacientes com COVID. Eu marquei em vermelhinho como o gasto energético dos pacientes é diferente na primeira semana até o 7º dia, ao redor de 19 calorias por quilo, 1.568 calorias. Na segunda semana, em torno de 26 calorias por quilo, 1.800. E na partir da terceira semana, um gasto ainda maior, em torno de 29 calorias por quilo, ou, nesse estudo, uma média de 2.790 calorias para os indivíduos, mostrando que é diferente em momentos diferentes da doença crítica. Isso mostra de uma maneira gráfica os mesmos resultados. Primeiros dias eu tenho um gasto energético que ele é menor, e a partir da doença vai evoluindo, o paciente vai estabilizando, a gente vai evoluindo para o desmame e convalescença, a necessidade calórica ela vai se modificando. Tá? Esse é um outro estudo com pacientes com COVID, também mais ou menos no mesmo sentido de que existe na fase aguda e na fase tardia necessidades de proteína e de calorias que são diferentes para os pacientes críticos. Né? Aqui um outro trabalho com calorimetria em pacientes com COVID, também mostrando o quanto a maioria desses pacientes eles eram hipermetabólicos. Essa é a relação entre o que os pacientes gastam e o que seria predito pelas equações, mostrando que eles gastavam bastante mais do que era o predito. Por que eu preciso pensar em definir quanto que o meu paciente precisa? Porque é importante que a gente faça a conta diariamente do quanto que eu prescrevi, do quanto que eu estou alcançando de oferta calórica e quanto que, na verdade, o meu paciente recebe. Vários trabalhos entre os anos 2000 e 2010 mostraram que havia uma diferença muito grande entre o que nós prescrevemos de terapia nutricional e o que os pacientes recebem. Mal comparando, tá? Como se eu prescrevesse vancomicina 1 grama de 12 em 12 horas e fosse administrada uma dose por dia, ou 500 miligramas a cada 12 horas, que é completamente inadequado. E vale a mesma coisa para a oferta proteico-calórica. Nesse trabalho, ainda que seja observacional, mostrou que quando a gente tinha uma melhor adequação da oferta calórica, reduz o risco de mortalidade. É a barra de cor rosinha que vocês estão vendo. Mas que o risco de mortalidade ele é ainda menor quando nós temos a adequação da oferta de proteína. Então, quando a gente pensa quanto eu vou oferecer de caloria para os pacientes, eu preciso pensar também nas formulações, quanto eu vou estar oferecendo de proteína para os meus pacientes, seja isso por via lateral, por nutrição
parenteral. Provavelmente nós, há uns 10 anos atrás, nós mostramos que o balanço proteico negativo acumulado era associado com um tempo maior de ventilação mecânica, tá? E que o balanço proteico negativo acumulado ele se associava com um tempo maior de internação dentro da UTI. Esse estudo do grupo do Pierre Singer de Israel, usando medida da calorimetria indireta, ele mostra que a relação entre oferta calórica e mortalidade tem uma curva quase como se fosse em J, em que se eu oferto muito pouca caloria para as pessoas, a mortalidade ela é maior. Mas que também, se a gente oferta comida demais para as pessoas, causando hiperalimentação, eu me lembro de um colega mais que já está aposentado, que me pedia no Hospital Conceição para falar de hiperalimentação parenteral para os residentes, porque era um conceito que ele aprendeu lá pelos anos 70, que a gente precisava dar comida demais. E a gente tem mostrado que isso não é necessário. Eu devo buscar como meta alcançar em torno de 80%, pelo menos, daquilo que a gente estima, seja a partir das nossas equações preditivas, ou seja, dos lugares que trabalham com calorimetria indireta, que são os poucos lugares do planeta. E da mesma maneira, essa oferta calórica, ela deve ser em progressão, em rampa, ao longo do tempo da internação, de modo que a gente consiga alcançar ao redor do 3º ou 4º dia de internação na UTI, em torno de 75% a 100% da primeira meta, em torno de 25 calorias por quilo. Nos primeiros dias, nós falamos aí de 25%, 50%, 75%, porque existe um aumento, uma produção endógena de energia, e que a oferta calórica excessiva nesses primeiros dias pode ser deletéria. A gente deve tentar alcançar essa meta ao redor do 4º dia. Vejam também nesse gráfico que, a partir daí, esses valores vão aumentando, e vejam como esses autores sugerem que, para a alta do hospital, até 35 calorias por quilo. Que a manutenção da adequação calórica ela é importante após a extubação, após a saída do paciente da UTI e durante a sua convalescença. Um outro aspecto que sempre é importante quando nós falamos de calorias e comentar sobre isso são as fontes não nutricionais de caloria. Esse grupo holandês mostrou que 90% dos pacientes dentro da UTI recebiam glicose, que 70% recebiam propofol e quase 10% dos pacientes recebiam citrato, diálise com citrato. Isso oferece caloria também. Isso a gente precisa colocar na nossa conta. Quanto que tenho de vários sorinhos glicosados pendurados, do sorinho glicosado que faz a diluição da polimixina, isso precisa entrar na nossa conta. Do paciente que vai ter problemas ou que vai ficar desglicêmico, ou com retendo CO2, isso precisa entrar na conta. O propofol ele é diluído numa emulsão lipídica e tem mais ou menos 1 caloria por ml, 1,1 caloria por ml. De modo que uma infusão contínua de propofol a 20 ml por hora fornece para um indivíduo em torno de 480 calorias por dia. 25% a 30% das necessidades de alguns indivíduos de acordo. A diálise com citrato, ela também tem um valor calórico ao redor de umas 200 calorias por dia na diálise contínua com o citrato. Então, isso precisa entrar na conta. Para tentar chegar a um número de proteína, agora, então vejam que quanto maior o gasto energético de um indivíduo, quanto mais a gente gasta, mais a gente consome e metaboliza proteína. Existe uma relação entre o gasto energético e a quantidade de proteína. Só que isso também tem relação de acordo com o tipo de paciente e com o estresse dos nossos doentes.
Por exemplo, indivíduos que são saudáveis, alguns pacientes com cirurgias menores, necessitarão uma relação entre o que eu ofereço de caloria e proteína, no caso aqui nessa tabela, entre caloria e nitrogênio, o equivalente da proteína, que é uma relação menor, é uma relação mais alta, porque a oferta proteica ela vai ser menor. Vejam ali, nesse gráfico, em termos de 0,4 a 0,8. Quando nós vamos falar de alguns pacientes cirúrgicos, câncer, pacientes desnutridos, essa necessidade proteica ela é maior, na faixa de 0,8 até 1,2. Então, a relação entre o que eu ofereço de caloria e o que eu ofereço de proteína, ela é mais estreita. E nos nossos pacientes dentro da UTI, críticos com trauma, essa relação entre caloria e nitrogênio, ela é ainda mais estreita. Ela deve ficar abaixo de 150 calorias a 100 calorias por grama de nitrogênio. De modo que, vejam como a oferta proteica ela aumenta, começando em não menos do que 1,2 gramas por quilo por dia. Então, hoje, as sociedades têm recomendado que se utilize. Vejam, a Sociedade Americana fala de 1,2 a 2. Eu vou mostrar um ensaio clínico randomizado agora do mês de janeiro, para mostrar isso de uma maneira mais clara. Um valor que é muito amplo, é quase o dobro da oferta. A Sociedade Brasileira recomenda de 1,5 a 2, e a Sociedade Europeia tem recomendado, nos últimos 5 anos, um valor um pouco mais baixo, pelo menos ao redor de 1,3 gramas por quilo por dia. Eu vou mostrar alguns cenários daqui a pouco em que essa necessidade certamente ela precisa ser maior. E também com um aumento gradual da oferta nos primeiros dias de internação. Tá? Então, esse grupo da Holanda, num estudo observacional, separou em grupos, em 3 grupos, pacientes que receberam proteína menos do que 0,8 gramas por quilo por dia nos primeiros 7 dias, um grupo de baixa proteína, um grupo de proteína intermediária na faixa de 0,8 a 1,2, e um grupo que recebeu proteína acima de 1,2 gramas por quilo por dia. Esse é a tabela 1, que mostra quem é o tipo de população que foi estudado em aparelhos. E vejam que é uma população com índice de massa corporal ao redor de 24 a 28, então na faixa de peso normal alto a sobrepeso. Mas os resultados que esses indivíduos, que esses pesquisadores encontraram, foi que, vocês podem ver na tabela, já que eu coloquei ali em cima, que a mortalidade, na verdade, ela foi melhor em quem recebeu no início menos proteína, abaixo de 0,8, mas que a partir do quarto dia, a partir do quarto dia, recebe uma oferta proteica mais alta, de 0,8 a 1,2. Esse gráfico mostra um pouquinho melhor. Tá? O grupo da melhor sobrevivência foi o grupo que recebeu, nos primeiros dias, um pouco menos de oferta proteica. E a partir do quarto dia, um pouco mais de oferta de proteína. Vejam que o grupo que recebeu, que é a linha azul, que é a linha mais baixa, menos proteína durante toda a internação, foi o grupo cuja mortalidade foi maior. E teve um grupo intermediário que recebeu bastante mais proteína, acima de 0,8, já desde o início, e que teve uma mortalidade intermediária. Então, a conclusão desses autores foi essa, que quem teve a melhor sobrevivência foi o grupo que nos primeiros dias recebeu um pouco menos, mas que a partir do quarto dia começa a receber uma oferta proteica um pouquinho mais alta. Então, esses autores têm sugerido também uma progressão da oferta proteica em rampa. Eu começar com proteína, tentando alcançar o meu número ao redor de 1,3, pelo menos acima de 1,2 gramas por quilo por dia, ao redor do terceiro ou quarto dia.
mas que nos primeiros dias da internação até o terceiro dia eu devo trabalhar com uma oferta proteica mais baixa, significando, não adianta só dar pouquinha caloria e vou pesar a mão com uma oferta proteica, já com modulação de proteína desde o início. Isso não parece estar sendo favorável ao uso de melhores ensaios como a gente está tendo agora. Esse estudo já está indo para o finalzinho, tá? Ele é de janeiro agora desse ano, é o estudo EFFORT, e ele avaliou, randomizou pacientes, ainda que seja um estudo multicêntrico, não duplo cego, mas ele randomizou pacientes a receber proteína 2,2 gramas por quilo por dia desde o início, ou uma oferta proteica abaixo de 1,2, tendo como desfecho principal o tempo para alta, como desfecho secundário a mortalidade. Foram 1.329 pacientes, critério de inclusão mais de 4 dias na UTI, ou um índice de massa corporal menor do que 25 ou maior que 35, ou desnutrição moderada grave, ou critérios de fragilidade em idosos, ou critérios de sarcopenia, por aquele score SARC-F, ou pacientes em ventilação mecânica por mais de 4 dias. Só trouxe aqui uma das tabelas para mostrar que realmente houve uma diferenciação. O grupo com oferta proteica mais alta realmente ficou bem mais alto do que o outro grupo, ainda que não conseguiram 2,2, mas ao redor de 1,8, 1,9. E o grupo que era para receber em torno de abaixo de 1,2 realmente ficou abaixo disso, fica oscilando ali ao redor de 0,9 grama por quilo por dia. A oferta calórica não foi diferente entre os dois grupos, né? Na média abaixo de até 20 calorias por quilo por dia. Mas a hipótese que os autores tinham, que todos nós sempre fizemos, é que a oferta proteica mais alta nessa população em ventilação mecânica e dos mais frágeis, que essa oferta proteica tão mais alta traria como benefício uma mudança de desfecho ou de mortalidade, ou uma mudança de capacidade funcional, da funcionalidade dos pacientes. E não aconteceu. O tempo de internação durante o estudo não foi diferente entre os grupos com oferta proteica mais alta ou com oferta proteica mais baixa. Vocês podem ver na tela à esquerda de vocês um índice de massa corporal ao redor de 28, os grupos randomizados para mais proteína e para menos proteína, grupos similares em relação ao uso de vasopressor, a gravidade dos pacientes, a desnutrição avaliada pelo NUTRIC, ou fragilidade, ou SARC-F. Então, isso tem desmontado um pouco e tentado nos fazer repensar qual é a oferta proteica e provavelmente para os meus pacientes. Comentar rapidamente com vocês para abrir para a discussão a necessidade de pacientes com fístulas digestivas, né? É uma das coisas que eu gosto muito, muito de trabalhar. Esses pacientes têm 1,5 por quilo por dia de proteína para esses pacientes. Esse é o nosso objetivo a ser alcançado nesses pacientes. Os pacientes com fístulas, a gente acaba aumentando a reposição de vitaminas e oligoelementos, porque existem perdas também pelas fístulas. A mesma coisa quando nós temos pacientes com peritoneostomia, com o abdômen aberto. Algumas pessoas já estudaram e viram que esses pacientes perdem de 2 a 3 gramas de nitrogênio por dia, que dá mais ou menos 12 a 18 gramas de proteína por dia que se perde a partir da peritoneostomia, seja ali à esquerda de vocês a famigerada Bolsa de Bogotá, ou seja à direita de vocês um curativo de vácuo profissional. Então, existe uma perda proteica e isso precisa ser considerado também nesses indivíduos. Nós temos uma população cada vez mais de obeso, e eu já ouvi algumas vezes as frases clássicas, mas é gordinho,
tenho que gastar. Eu já ouvi também, mas ele fez a cirurgia bariátrica para emagrecer e agora vocês querem engordar a pessoa. O que acontece é que pacientes que são portadores de obesidade, eles têm um turnover proteico maior. Eles são cronicamente inflamados, o metabolismo proteico, o catabolismo proteico de um obeso, ele é maior do que o de um indivíduo eutrófico. Tá? Vocês podem ver aqui como aumenta a oxidação da proteína num obeso em relação ao que é um indivíduo não obeso. Então, esses pacientes carecem de adequação proteico-calórica também. O indivíduo, a resposta metabólica, como eu disse lá no início, ela é conduzida por mediadores inflamatórios e hormônios. E não é a quantidade que eu tenho de gordura ou o alimento que eu ofereço que faz com que isso possa ser bloqueado. Então, em relação à sociedade americana, recomenda essas equações. Eu compartilho os diapositivos depois, se vocês não quiserem só ficar tirando fotinho, eu posso encaminhar isso, em termos de caloria e de proteína. Lembrando sempre, indivíduos obesos têm uma necessidade proteica que vai ser maior. Mas essa equação é um pouco confusa, então hoje eu tenho utilizado essa aqui que me parece um pouco meio confusa, que é usar peso ajustado para o indivíduo obeso. O que é o peso ajustado? É o peso ideal, está ali a fórmula do peso ideal, que a gente também utiliza para os pacientes em ventilação. Então, essa 25% dessa diferença, mais o peso ideal. E a partir daí, a gente oferece 1,3 gramas por quilo de proteína para começar, e aí as mesmas 25 calorias por quilo de meta para os pacientes e acompanha eles. A diálise é algo que leva micronutrientes para os pacientes e proteína, então esses indivíduos eu preciso pensar na reposição e adequação da oferta proteica. Então, eu tenho que pensar, para a gente finalizar, que momentos diferentes da doença terão necessidades de proteína e de calorias que são diferentes. Pacientes mais gravemente desnutridos, eu preciso pensar em começar um pouco mais cedo, ainda que com o cuidado de evitar síndrome de realimentação e a monitorização dos eletrólitos, principalmente do fósforo, mas também magnésio, potássio, sódio e cálcio, esses indivíduos. Na reabilitação, vejam como as necessidades calóricas e proteicas são bastante aumentadas. Esses outros autores estão no mesmo alinhamento, de que a necessidade proteico-calórica ela é diferente ao longo do tempo, tentando alcançar uma primeira meta ao redor de 25 calorias por quilo por dia e uma proteína ao redor de 1,3 por volta do 4º dia de UTI, a gente faz isso avançando em rampa. Por quê? Eu disse antes do risco de hiperalimentação se eu ofereço comida demais, porque nesse momento existe um grau de resistência anabólica por causa da inflamação. E oferecer comida demais pode levar à hiperglicemia, a hipertrigliceridemia, disfunção hepática e aumento dos níveis de urânio. Preciso ter cuidado. Mas que, quando a gente sai dessa fase de resistência anabólica para a fase de reabilitação, é que eu vou pesar a mão em adequar ofertas proteico-calóricas, e isso tem que ser associado com estratégias de atividade física e de reabilitação. Esse é um estudo publicado no início do ano passado, que está no mesmo alinhamento, de que nos primeiros dias de UTI eu preciso oferecer uma oferta calórica que hoje parece ter que ser menor. Tá? Esses autores encontraram como 10 a 20 calorias na primeira semana e uma oferta proteica também na faixa de 0,8 a 1,2. Então, era isso que eu queria apresentar e deixar a discussão, abrir para a discussão junto com vocês. Muito bom, João. Parabéns, excelente conferência. E eu estou aqui pensando, né? E a primeira coisa que me ocorre é que aquele conceito, né,
que o Frank Serra chamou de suporte metabólico, né, com o que tu está mostrando agora, caiu por terra, né? E uma outra coisa, dentro desse conceito, era a monitorização estreita da relação caloria-nitrogênio, né? Que no indivíduo normal é 1/150, e ele colocava em paciente séptico, no grande queimado, em torno de 80, né? 1/80, né? Então, isso, principalmente nos primeiros 3, 4 dias, como tu bem mostraste aí, né? Que é uma coisa que a gente tem que fazer escalonada. Para eu repor, então, por exemplo, tu colocas aí no paciente com ostomia, que perde aí mais umas 2, 3, 4 gramas de nitrogênio, enfim, para a gente compor esse balanço nitrogenado, é difícil, né? Principalmente assim, para armazenar a urina, para ver a ureia de 24 horas, isso tem todo um trabalho, não é? Para a gente poder ajustar da melhor maneira possível, principalmente quando o dente está na fase de ressuscitação, ali nos primeiros 2, 3, 4 dias, né? Que é uma coisa bastante difícil, porque ele está queimando reservas, como, por exemplo, o obeso, que não tem, ele já é um inflamado, inflama mais, fica pior ainda, né? E isso que tu colocaste é o que a gente ouve, diz, não, ele tem para queimar, né? Não, ele não tem, né? Ele está no cheque especial, né? Então, é bem difícil. Eu te pergunto assim, do ponto de vista prático, não é? Para o intensivista, não tenha na terapia nutricional, o que ele precisa ajustar, enfim, como otimizar, não é, a monitorização, porque eu acho que é importante, né, além da escolha do substrato, não é, a quantidade, mas como monitorizar, do ponto de vista prático, essa necessidade de caloria e de nitrogênio na primeira semana, que eu acho que é onde vai se decidir para que lado esse doente vai ir. Bom, doutor Fernando, mais uma vez, obrigado pelo convite. Acho que os primeiros dias não são um momento que a gente deva se preocupar tanto com isso, pelo menos os primeiros 3 ou 4 dias. Acho que a gente tem que planejar o início da terapia nutricional, começar assim que o paciente esteja ressuscitado com valores que são mais baixos e progredir isso ao redor de 3 ou 4 dias. Para esses pacientes que são em fístulas, com essas catástrofes, a partir do momento que a gente consegue a estabilização, bom, muito bem, o indivíduo sobreviveu ao trauma, eu já consegui acomodar ventilação, escolha de antibióticos, a droga vasoativa está começando a reduzir. Eu acho que sim, a partir daí a gente pode começar a pensar em medir a urina de 24 horas para ter uma ideia e medir o débito da uma ostomia. Isso pode permitir que a gente comece a fazer contas e tentar refinar isso. Eu me lembro do Frank Serra falando do autocanibalismo séptico, né? Isso realmente acontece. O que a gente tinha ideia algum tempo atrás era que eu vou oferecer muita proteína e muita comida para as pessoas e isso vai se transformar, isso vai modificar o desfecho. E isso parece que não funciona tão bem desse jeito. Como monitorar? Eu tenho uma preocupação também hoje em adequar a oferta proteico-calórica, mas em evitar a hiperalimentação. Eu acho que é importante, quando a gente está na beira do leito, para o intensivista que está olhando o seu paciente, olhar algumas coisas de laboratório dele também. Se eu tenho acidose, se eu tenho ureia que está subindo, se eu tenho sódio que está alto, se o paciente está desglicêmico. Essas coisas podem me sinalizar, de alguma maneira, que esse doente não consegue tolerar aquilo que eu estou planejando oferecer para ele. Ele pode estar fazendo manifestações de hiperalimentação. Mas eu acho que o fundamental para quem está na beira do leito, quem está ali no dia a dia dentro da UTI, é combinar com as equipes, com a equipe de enfermagem. Isso é um trabalho, doutor Fernando, que a gente levou algum tempo para conseguir organizar, e ali também dentro da PUC, que é medir o quanto que eu prescrevo e o quanto que o doente recebe. Porque o pessoal que está aqui dentro deve ter, todo mundo tem, a gente já teve um doente que desliga a bomba de infusão da dieta. Ele vai lá, desliga a bomba de infusão da dieta, a gente pergunta quem foi, nunca foi ninguém, foi o colega, está no lanche, ninguém sabe. Os pacientes acabam recebendo menos.
Eu acho que independente de qual meta que eu tracei, de 20, de 25 calorias, de 30 em algum momento, é saber se aquilo que eu prescrevi, o doente está recebendo. Eu acho que isso é importante. Assim como a gente se preocupa que o doente recebeu a vancomicina direitinho e que a gente vai monitorar o nível sérico. Que ele recebeu a vancomicina, que ele recebeu, que seja lá o antibiótico que nós prescrevemos. Eu acho que é importante medir a prescrição da alimentação dos nossos pacientes. João, parabéns aí pela apresentação. Eu queria aqui, de alguma forma, fazer um comentário e uma provocação ao mesmo tempo. Nós temos vivido na terapia intensiva uma grande dificuldade de transformar as nossas hipóteses em evidências, né? Nós somos a especialidade dos estudos negativos. E, óbvio, com nutrição não seria diferente, né? Então, a gente tem o racional importante para você fazer a medida da calorimetria de maneira direta, e aí você não consegue demonstrar que isso, de alguma forma, impacta em desfecho duro. Mesmo a questão da busca de atingir meta calórica, também com as suas controvérsias, o mesmo com relação à proteína, etc. Já tivemos várias fases diferentes, no sentido de preocupações maiores, a fase da hiperalimentação com os seus transtornos, enfim. E, por outro lado, o intensivista fica envolvido e com muita preocupação em relação a restabelecer perfusão tecidual, ajustar a ventilação mecânica, ajustar a sedação, cuidar do balanço hídrico, e no meio do caminho aparece a dieta, e com frequência a dieta fica em segundo plano. Eu acho que você chamou a atenção para uma coisa muito importante, que é entender que tanto as necessidades de calorias como de proteínas é uma coisa dinâmica, dependendo da fase do paciente, da doença dele, da gravidade da doença, etc. Mas eu queria que você tentasse, se é que é possível, dizer assim, olha, eu vou dar uma dica de uma coisa que o intensivista não pode pecar no que diz respeito à preocupação com a terapia nutricional do paciente dentro da UTI. Seria um pecado capital. Eu deixo você escolher dois, vai. Eu acho que um pecado capital é não reconhecer a necessidade de que é importante iniciar a terapia nutricional a partir do momento que o paciente está ressuscitado do choque. Eu acho que isso é de extrema importância. Tá? Meu paciente está ressuscitado do choque, esse lactato está caindo, droga vasoativa está caindo, corrigir a acidose, já não tenho aquela hipoxemia grave, está na hora de começar a terapia nutricional. Eu preciso pensar nisso. E a outra dica que eu tenho que dar é o que eu já falei agora. Eu preciso medir quanto que eu prescrevi e quanto que o doente recebe. Sabe? E acompanhar isso. Porque se em algum momento nos pacientes a gente não está conseguindo chegar naquela meta com a dieta enteral, eu talvez precise pensar assim, olha, talvez esse paciente precise ser suplementado por via parenteral. Fale. Não, aproveitando que você falou da questão de você se preocupar que uma vez o paciente evoluiu de maneira à recuperação da perfusão, é o momento de iniciar a dieta, eu queria aproveitar esse gancho para você comentar um pouquinho sobre a importância da nutrição trófica, que algumas vezes é uma coisa que você tem que considerar. Doutor Ederlon, há alguns anos atrás nós estávamos numa mesa no Ganepão. E eu precisei sair daquela mesa para uma outra mesa correndo. Assim, o doutor Dan me botou em duas coisas mais ou menos ao mesmo tempo. Ele costuma fazer isso comigo. Né? E na hora de sair, o senhor me fez uma pergunta. Quando é que me indicava a nutrição trófica?
Como as coisas são dinâmicas, a gente não vai ficar agarrado nos conceitos antigos, senão eu continuaria hoje usando dopamina e passando intracate nas pessoas, né, ou fazendo ventilação com 10, 12 ml por quilo, quando foi o que eu aprendi há 30 e poucos anos atrás. Naquela época eu lhe disse assim, eu só faço nutrição trófica se eu não consigo atingir meta proteico-calórica. Eu acho que hoje o caminho não é bem esse. Eu acho que talvez eu possa manter ofertas proteico-calóricas um pouco mais baixas nos primeiros dias, principalmente se o meu paciente continua tendo sinais de instabilidade. Principalmente se eu tenho indivíduos que não sejam idosos, porque não existe estudo em nutrição trófica em idoso, principalmente se o meu indivíduo tem um índice de massa corporal ali de 25 a 35. Se ele tem uma compleição física mais normal, ele é um pouquinho sobrepeso ou obeso leve, obeso grau 1, talvez esse indivíduo não faça muita diferença eu manter com nutrição trófica e evitar o risco da hiperalimentação desses pacientes, à luz do que a gente tem hoje, que está mudando, de verdade. A gente não pode ficar agarrado nos conceitos antigos. Subestimei você, João. Pensei que você não lembrava disso. Eu me lembro. Fala, Ciro. João, na verdade é uma dúvida, realmente. A sensação que eu tenho é que a nutrição já foi muito negligenciada no passado. Algum tempo atrás, mas com a melhoria dos processos aí, dentro das UTIs, a impressão que eu tenho é que a preocupação com a nutrição e com a oferta da dieta no tempo e na quantidade adequada, ela encontrou um ponto aí de equilíbrio e tal. Não sei se essa é uma impressão errada. Eu queria ver se você compartilha dessa minha visão, se isso de fato tem respaldo ou não. Existe negligência ainda em relação à nutrição do paciente? Estou falando especificamente dos médicos. Né? Não, eu acho que isso tá mudando. Isso está mudando. Na medida em que nós, como sociedade de terapia intensiva, estamos passando mais informação, tendo mais centros formadores, na medida em que o Congresso, o CDMI, traz mais isso, e que os mesmos cursos de pós-graduação trazem como muitas vezes inserido o TENUT, a gente vê que essa negligência está diminuindo. Eu, há 2, 3 semanas atrás, estava fazendo TENUT em Belo Horizonte, e vendo assim, o pessoal completamente perdido, mas sai dali muito satisfeito de que alguém está explicando, trazendo outras coisas, e com uma coisa que é capaz de mudar um pouco a prática das pessoas no dia a dia. Então, eu acho que a nutrição tem mudado, sim, ao longo desses anos. Eu estou envolvido eu sou instrutor do TENUT deve estar fazendo 20 anos agora. Eu sou um dos mais antigos, junto com o Loz e o Ricardo Rosenfeld. Então, acho que sim, essas coisas estão modificando ao longo do tempo. João, a única coisa, na minha opinião, hoje, que reduz comprovadamente mortalidade em terapia intensiva é a ventilação mecânica. Todas as outras, nenhuma consegue provar de maneira evidente assim, em relação ao peso das evidências que a gente tem com a ventilação mecânica. Que já no primeiro... Nem sei se ventilação mecânica reduz mortalidade. A ventilação mecânica errado aumenta a mortalidade. Talvez esse seja o raciocínio, porque o estudo lá da Escandinávia, ainda dos anos 50, quando se começou a fazer ventilação com pressão positiva, é o único que mostrou uma redução significativa, porque, na verdade, claro, o pessoal estava ventilando no pulmão de aço, né? Então retinha CO2, os caras não tinham nem gasometria, outra história. Mas, então, o que eu quero dizer é que a gente esperar que uma intervenção, porque essas doenças, né, tu falaste bem da cascata inflamatória, tu tem N mediadores e assim como o tempo da nutrição
né? O momento para cada abordagem ele é diferente, né? O estágio da doença varia também, né? Então, por exemplo, a epifase, que vai durar aí 36, 48 horas, a partir do momento em que há essa mudança, digamos assim, metabólica, não é? Muda a necessidade, e isso precisa ser entendido. Então, só um comentário, que eu acho que querer que haja redução de mortalidade por medidas de suporte nutricional, especificamente, acho que é pedir muito, né? É forçar muito a barra. E ainda, Acho que sim. Só para complementar o comentário do Fernando, talvez o nível de sofisticação no aspecto nutricional dos pacientes tenha alcançado um nível tal que diminuir a mortalidade por meio de interferência em aspectos nutricionais não seja factível, né? Não sei. O que é que você acha? Eu devo concordar com os senhores. Eu acho que o que modifica, o que a gente tem que trabalhar como conceito, como o que muda a mortalidade, o desfecho dos nossos doentes, é se os nossos processos todos estão sendo efetivos. Se nós estamos fazendo a resultação adequada, iniciando antibiótico na hora certa, coletando a cultura, ventilando os pacientes direitinho, fazendo as estratégias profiláticas que tem que ser feito e garantir terapia nutricional de uma maneira adequada. Então, eu acho que tem que ser, se todo o pacote dessas coisas, desses profissionais, é que está sendo adequadamente realizado, que é isso que é capaz de modificar o desfecho. Acho que com terapia nutricional, a gente também, concordo com os senhores, assim, acho que pedir que isso sozinho modifique o desfecho dos pacientes é um exagero. Tá? Por isso que a gente tem buscado também, e eu mostrei ali nesse estudo de agora de janeiro, que um dos desfechos propostos pelos autores era o tempo de recuperação dos pacientes na saída da UTI. Então, talvez as questões de funcionalidade, de reabilitação dos pacientes, sejam questões que a gente precisa trabalhar e olhar também. Mas o resto, eu acho que tem que ser trabalhado como um pacote de coisas. E aí a gente olha assim, olha, a terapia nutricional está fazendo seu papel direitinho, a fisioterapia está fazendo seu papel certinho, a enfermagem, a fonoaudióloga, se todo mundo está fazendo o seu papel certinho. Acho que é isso que é capaz de modificar o desfecho dos doentes. Mas aí eu queria reforçar, Fernando, principalmente para os nossos residentes, que esses comentários, de maneira alguma, devem levar à impressão de que a terapia nutricional não é parte importantíssima do processo de cuidado do nosso paciente. E como a gente tem ressaltado, e como a gente tem ressaltado aqui, a terapia intensiva ela tem que cuidar muito mais no sentido de não fazer iatrogenias. Talvez esse seja o maior aprendizado da nossa especialidade nas últimas 5 décadas. Quando a gente cuida das iatrogenias, a gente melhora a qualidade do processo, melhora o desfecho. E não alimentar um paciente desnutrido é iatrogenia. Alimentar em excesso um paciente eutrófico é iatrogenia. Não atentar para que um paciente com fístula, um paciente que está ali com aquele vácuo, que está tendo uma perda proteica estupenda, não tem que a gente buscar compensar isso, é iatrogênico. Então, eu acho que tem que ficar aí para a turma jovem, principalmente, essa mensagem. Não sei se o João concorda com isso. Aproveitando, o J de jovem, né, é uma curva J. Uhum. Isso. Como diz um samba antigo, tudo que é muito é demais. Peço, me perdoe a redundância. Alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? A gente já está bastante adiantado na hora e, por favor, sintam-se, né, à vontade para fazer algum questionamento. Pode ser no chat ou pessoalmente aí para o Dr. João. Mais alguma coisa, Ciro, Edelon? Bom, acho que só agradecer ao João pela excelente apresentação e desejando que ele tenha um bom plantão, que ele, quando entrar no salão lá, consiga confirmar
que as dietas prescritas estão sendo administradas e imagino que assim ele vai ter uma noite tranquila. Vai, Perfeito. eu tenho que Tá, ver os meus obrigado. queimados agora aqui. Vou fazer a minha parte da terapia nutricional e vou ver meus pacientinhos aqui hoje de noite. Senhores, tá. uma vez mais, Obrigado, João. um prazer estar aqui, um prazer e uma honra ter sido convidado para participar dessa reunião. Tá ok. Um abraço. Grande abraço, João. Muito obrigado. Obrigado.